Fala fera, vamos falar agora sobre vetores. Bom, o que é um vetor, né? Um vetor é um segmento de reta orientado. O que é um segmento de reta? É um pedaço de reta. E por que orientado? Porque ele aponta para algum lugar. Então o vetor é uma seta, ou seja, um segmento de reta orientado é uma seta, tá? Para determinar um vetor, nós precisamos conhecer a sua intensidade ou módulo, que é o valor dele. A sua direção, que é como ele se posiciona aqui no espaço, e o sentido, que é para onde ele aponta. O vetor é importante na física porque ele identifica grandezas vetoriais, que são grandezas que, além do seu valor, ele precisa de uma direção e sentido para ser de forma completa representado. Vamos ver alguns exemplos de grandezas físicas vetoriais. A velocidade de um automóvel, por exemplo. Nós temos aqui esse carro que tem uma velocidade de 30 metros por segundo, horizontal e para a direita. Essa é a representação do vetor velocidade. A sua intensidade é 30 metros por segundo, a sua direção é horizontal e o sentido é para a direita. Outra maneira de representar a direção e sentido é desenhar o vetor sob uma reta. Então eu tenho aqui uma reta pontilhada AB e o vetor está em cima dela. Então eu posso dizer que a direção dele é a direção da reta AB e o sentido é de A para B. Lógico que o mais comum, né, é mais fácil de você ver a representação chamada de horizontal e para a direita. Vamos ver outro? Aqui nós temos a aceleração da gravidade, que é a aceleração que corpos próximos da superfície da Terra caem com essa aceleração, certo? Atraídos para o centro dela pela força gravitacional. Mas vamos nos ater ao vetor. Aqui eu tenho um vetor, aceleração gravitacional G, de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a sua intensidade dada em módulo. Ele tem uma direção vertical e o sentido para baixo. Se quisermos representar pela reta CD, ele tem a direção da reta CD e o sentido de C para D. Mas o mais comum é dizer que a intensidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a direção é vertical e o sentido é para baixo, tá? Por fim, nós temos aqui um vetor força, que é o vetor que a intensidade da força que esse cachorrinho está fazendo aqui, ó, no exercício dele. Ela tem uma intensidade de 20 newtons, uma direção diagonal e um sentido, a gente pode usar a rosa dos ventos, né? Um sentido para sudeste. Mas se a gente desenhar essa força, né, na reta XY, ele tem a direção da reta XY e o sentido de X para Y. Então, essas grandezas são exemplos de grandezas que precisam de intensidade, de um valor, 20 newtons, de uma direção, que é essa diagonal, e de um sentido para sudeste. Eu dei o exemplo da velocidade, da aceleração e da força. Mas nós temos outras grandezas, como o campo elétrico ou magnético, deslocamento, impulso. Tudo isso são exemplos de grandezas vetoriais. Então, a gente já aprendeu a determinar um vetor, já sabemos que o vetor tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Vamos ver agora o que a gente chama de vetores iguais. Vetores iguais são vetores que têm a mesma intensidade, ó, o mesmo tamanho, a mesma direção, ó, os dois são horizontais, aqui o mesmo sentido, os dois para a direita. Então, vetores assim é um pouco lógico, né, gente? São chamados de vetores iguais. E opostos? Opostos já está dizendo, né, pessoal? Tem a mesma intensidade, ó, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, mas os sentidos são diferentes. Normalmente, um vetor oposto é representado pelo sinalzinho de menos. Então, se o vetor A é para a direita, o vetor menos A é para a esquerda. Se um vetor B é para cima, o menos B é para baixo e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de vetores. Eu sugiro que você pegue essa playlist e assista às aulas de operações com vetores, vetor unitário, também chamado de versor, e decomposição de vetores. Não esqueça de dar uma curtida no vídeo para a gente ficar feliz. Se inscreve no canal para ver outras aulas e compartilha com os colegas, com as colegas, com os amiguinhos e as amiguinhas, beleza? Aquele abraço.